Não, mas esse lance de escola e de cota que você fala muito é algo que eu tenho um ponto de vista de vivência minha com a escolaridade e o ensino em Portugal, que é bem diferente do Brasil. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tive um papum. E eu quero te perguntar, né, como que você chegou nessa conclusão sua e de outras pessoas que concordam com você que a cota racial não é positiva? Olha, eu comecei a desenvolver esse posicionamento também na escola, mais ou menos aí nesse período. Eu não sabia o que era cota, o que significava, e eu era um aluno muito mediano antes de entrar nessas discussões sobre política e tal. Eu era um aluno que tirava ali os meus 5 para passar de ano e ia passando. Até que eu conheci um professor, o professor Moisés, de língua portuguesa, que era um professor também petista e tudo mais, tinha ideias que hoje eu discordo, mas que gostava muito de incentivar o debate, e era legal as aulas dele por conta disso. E ele incentivou um dia o debate sobre as cotas raciais, aí foi onde eu descobri o que era. E ele falou de um jeito bem provocativo mesmo: olha, quando chegar o vestibular, vocês vão ter que estudar, vão ter que se dedicar, porque estão entrando agora no ensino médio, mas o Fernando, o fulano, ciclano, não vão precisar estudar tanto, né? Porque vocês têm a garantia das cotas raciais. Antes de você concluir, explique o que é a cota racial. Boa. A cota racial é a reserva de vagas, né, na universidade somente para pessoas negras. E tem a cota social também, que é a reserva de vagas para pessoas pobres de maneira geral. Pronto. Bom, aí eu descobri então o que era a cota e eu fiquei Acabei de fissurado descobrir melhor nesse ainda também. E aí eu fiquei fissurado nesse assunto, né? Tipo, como assim? Tem vagas na universidade, no vestibular, reservado só para quem é negro. E aí eu fui pesquisar mais sobre isso e pesquisei os posicionamentos contrários. E aí me chamou muita atenção. E eu fui debatendo mais sobre isso, até que eu cheguei na seguinte conclusão. No Brasil, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, tem realmente uma dívida com as pessoas negras. Porque quando acabou a escravidão, soltaram os ex-escravos, analfabetos, sem qualificação profissional, sem oportunidade de emprego, e largaram nas ruas. Foram jogados para as favelas, sem saneamento básico, sem ensino e todos aqueles problemas. Bom, esse diagnóstico está impecável. O negócio é que ao longo dos anos, depois da escravidão, você teve uma mistura muito intensa desses ex-escravos com imigrantes europeus que chegaram ao Brasil ou que já estavam aqui, italianos, portugueses, também teve libaneses, japoneses, enfim, em várias partes do mundo que chegaram, a ponto de você formar uma miscigenação tão intensa no Brasil que não se compara a nenhum outro lugar do mundo. Então, hoje, qualquer pessoa negra não é capaz de afirmar com 100% de certeza que na linhagem da família dela só exista pessoas negras até chegar no primeiro ou último escravo da família dela. Assim como uma pessoa branca não pode afirmar que na linhagem dela só há pessoas brancas até chegar no último ou primeiro dono de escravo, porque houve uma mistura muito intensa. Então hoje no Brasil você definir quem é negro ou quem não é só com base na aparência. E a aparência ela é muito subjetiva. Tanto é que tem várias fraudes em cotas raciais, pessoas que tentam se passar por negros e tudo mais. O Wagner me falou isso, eu fiquei de boca aberta. Pessoas que se maqueiam ou fazem um bronzeamento. Blackface. Exatamente. Então, o governo falou, vamos resolver esse problema, vamos criar comissões que vão analisar a aparência das pessoas para dizer se elas são realmente negras ou não. E aí você começa a julgar as pessoas por aquilo que elas aparentam ser, isso é, se o cabelo se adequa, se o tom de pele se adequa àquilo que você entende como negro. Quem fazia isso? O regime nazista, principalmente em relação aos judeus, o apartheid para separar brancos e negros. Então, assim, você vai levando a política pública de forma que você trata as pessoas como se fossem animais. O Instituto Federal do Pará, em 2016, falou, não, tá muito subjetivo isso de quem é negro e quem não é, porque depende da minha opinião. Eu posso achar que você é branca, ele pode achar que você é negra, e tudo bem, e as opiniões vão mudando. Só que o Instituto Federal do Pará falou, não, a gente tem que parar com isso, a gente tem que definir no papel quem é negro e quem não é. Aí qual foi o resultado?
imprimiram um edital falando qual que era o tamanho adequado do crânio de uma pessoa negra, qual que era o tamanho adequado da espessura dos lábios, qual deveria ser o tom de pele adequado para você dizer quem é negro ou quem não é. Se você pegasse aquele edital e comparasse com um leilão de escravo no século XVIII, ia aparecer a mesma coisa. Só que no século XVIII você ia estar avaliando qual o melhor escravo para se comprar. E agora, no século XXI, você ia estar analisando qual é o que se parece mais com o estereótipo de negro para entrar na sua universidade. Então, eu acho que o sistema de cota racial te leva para um caminho muito perigoso. Em que pese o fato de que, por meio das cotas sociais, você analisa a renda da pessoa, analisa se ela se formou em escola pública ou particular, e você dá a vaga para ela com base nisso, com base no, digamos, grau de pobreza. E, naturalmente, quando você foca na política social, a maior parte dos beneficiados vão ser negros, porque a maioria dos pobres no Brasil são negros. Só que o meio pelo qual você está usando para incluir essa pessoa não é a aparência dela, é a situação social dela. É a educação pública que não é de boa qualidade, é a saúde que ela não teve igual ao sujeito de classe média e assim por diante. Né? Então eu defendo a cota entendi. social. Você não é contra a cota. Eu sou só contra a cota racial. Exatamente.